Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, vamos resolver a questão de número 60 da prova de matemática do vestibular da URGS de 2022. É uma questão aí envolvendo probabilidades. Vamos lá então. Antônia e Francisca fazem parte de um grupo de 10 médicas que atuam no cuidado de pacientes com Covid-19 em um hospital de Porto Alegre. Então, nós temos aqui 10 médicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 médicas num hospital de Porto Alegre, certo? Um outro hospital do Rio Grande do Sul está convidando um quarteto de médicas do grupo. Então, um hospital 2 está querendo convidar um quarteto, ou seja, 4 médicas, certo? Do qual Antônia e Francisca fazem parte para organizar um evento científico sobre a Covid-19. A probabilidade de Antônia e Francisca fazerem parte desse quarteto convidado é de quanto? Certo? Então é o seguinte, pessoal. Vamos lembrar o seguinte, o que é uma probabilidade? Probabilidade é aquilo que eu quero sobre todas as possibilidades, certo? Se eu pegar uma moedinha e atirar para cima, se eu estou falando, né, que eu quero o cara, é uma sobre 2 possibilidades. Por quê? Porque o caso favorável para mim é o que eu quero que seja a cara, mas ela pode dar o quê? Aqui eu vou botar entre colchetes, tá, pessoal? Cara ou coroa, certo? Então, sempre é aquilo que eu estou esperando, que eu estou querendo, que é, no caso, eu joguei a moedinha, quero o cara, sobre o que pode dar, as possibilidades, no caso, 2, cara ou coroa. Então, a chance de dar cara, obviamente, é 50%, 1 sobre 2, certo? Mesma coisa um dado. Se eu quero tirar um dado que seja um cubo, né, que sejam 6, né, 6 lados. Então, eu tenho o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero tirar o número 3, qual é a chance de eu tirar o número 3 jogando um dado? É 1, que seria o próprio número 3, certo? Sobre quais são as possibilidades. Pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, 5 e 6. Então é 1 sexto. Se eu dividir 1 por 6, vai dar 16,7%, certo? Essa é a probabilidade. É o que eu quero pelo que pode dar. Beleza? Só para a gente dar uma relembrada nesse assunto. Bom, pessoal, qual é a chance de Francisca e Antônia estarem em parte? Então vamos considerar o seguinte, ó. Eu vou considerar a Francisca como azul e a Antônia como a vermelha. Então eu quero que exista aqui a Francisca faça parte e aqui a Antônia faça parte desse grupo. Isso é o que eu quero que aconteça, certo? Que eu quero saber qual é a probabilidade de acontecer. Então, se eu estou fixando, pessoal, pegando essas duas e fixando, o que sobra para jogar, certo? Ou seja, quantas possibilidades eu tenho dos casos favoráveis. Então, a probabilidade aqui, pessoal, a probabilidade, são os casos favoráveis, que é aquilo que eu quero saber, sobre todos os casos que são possíveis, como o dado aquele que eu falei para vocês. Eu quero o número 3, eu jogo o dado, pode dar 1, pode dar 2, 3, 4, 5 ou 6. Então é 1 sobre 6 possibilidades. Quando eu tenho esse caso aqui, quantos sobraram aqui? 8 médicas. E aqui só 2 vagas. Então, aqui são os casos favoráveis, certo? Então, qual é a probabilidade? A probabilidade dos casos favoráveis é uma combinação. Por quê? Porque não interessa a ordem, né? Eu quero ter 4 médicos. Eu posso ter a Antônia, a Francisco, a Antônia. Não interessa a ordem, senão seria arranjo. Né? Arranjo interessa a ordem, a combinação não. Então, é a combinação de quantos que sobraram aqui, Eu fixei as 2. Então aqui sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas vagas sobraram
acreditando que as duas já teriam com a Francisca e a Antônia? Apenas duas. Então, casos favoráveis de ter essas duas médicas nesse quarteto é combinação de 8, 2 a 2. É o que sobrou aqui, ó, que está em branquinho. 8, 2 a 2. Quais são os possíveis? Os possíveis seria eu pegar todas elas, né? Todas as 10 médicas e jogar umas 4 possibilidades lá. Aí nós teríamos aqui, ó, combinação de 10, porque aí teria as 10 possíveis, 10, 4 a 4, porque aí sobraram 4 vagas. Então aqui são as possíveis, os casos possíveis. Então eu preciso fazer essa relação, quanto é o total de favorável pelo total de possíveis. A gente sabe que a combinação é sempre arranjo dividido pela permutação. Então combinação de 8, 2 a 2 é arranjo de 8, 2 a 2, dividido pela permutação de 2. Arranjo 8, 2 a 2 é 8 vezes 7, sobre 2 vezes 1. Então aqui dá 28. Aqui dá 28, certo? Vocês podem fazer a continha pelos fatoriais, aquela fórmula. Eu aprendi assim, acho mais fácil fazer dessa forma aqui, tá? Mas pode fazer pela conta do fatorial lá também. Combinação de 10, 4 a 4. Combinação sempre é arranjo dividido pela permutação. Então aqui sobre, ó, 4 elementos. Começa no 10, vai multiplicando até ter 4 elementos. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Permutação de 4 é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. É o fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? 4 vezes 2, 8. Então vou cortar aqui o 4 com o 2, já tiro o 8 fora. O 3 eu corto com 9, tá 3 aqui. 10 vezes 3, 30. Vezes 7, 210. Então a chance de ter Francisca e Antônia no quarteto é 28 de um total de 210 possíveis. Então não existe essa resposta ali. Pô, errei, não, tem que simplificar. Aqui dá para dividir por 2, né? Aqui então vai dar 14 dividido por 105. Bom, aqui não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, mas dá por 7, ó. Então 14 dividido por 7, 2. 105 dividido por 7, 15. Então é 2 sobre 15, é um pouquinho mais de 10%, certo? 2 chances em 15. Ok? Então, seria a nossa letra D de Dinamarca. Então, se a gente quiser saber o percentual, seria dividir 2 por 15. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 15, aqui vai dar 50, aqui 7, 45, 50, aqui vai dar uma dízima periódica, vai dar 13,13%. Então, a chance é baixa de ter as duas no grupo desse quarteto, desse hospital. Ok, pessoal? Letra D de Dinamarca. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deem um alô. Se vocês quiserem compartilhar, se inscrever no canal ou alguma dúvida, é só me dar um alô. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.